Não sou pai nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Tudo em paz? Hoje nós vamos aqui na primeira carta de Pedro, capítulos 1 ao 5. E no capítulo 1, Pedro escreve para cristãos que estão espalhados em várias regiões, encorajando eles a manterem a fé mesmo no meio das provações. Ele fala de uma herança eterna, incorruptível, guardada no céu, e diz que mesmo passando por lutas, a fé é mais preciosa que o ouro e que vai resultar em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Ele lembra que os profetas anunciaram essa graça e que até os anjos desejam entender melhor essas coisas. E depois ele chama os crentes para a santidade, lembrando que foram comprados com o sangue de Cristo, aquele que era sem defeito, o Cordeiro puro. E depois a gente tem capítulo 2, Pedro diz ali que somos pedras vivas, sendo edificados como uma casa espiritual, e que Jesus é a pedra principal, que foi rejeitada pelos homens, mas que foi escolhida por Deus. Ele chama os cristãos de nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E depois orienta a se afastar dos desejos carnais, a viver um bom testemunho entre os ímpios e a se submeter às autoridades. Ele fala até dos servos que devem suportar o sofrimento com consciência diante de Deus. E lembra, Cristo também sofreu, deixando um exemplo para que sigamos os passos dele. Ele não cometeu nenhum pecado e mesmo assim não revidou, não ameaçou. Ele levou nossos pecados no madeiro para que morrêssemos para o pecado e então vivêssemos para a justiça. Depois a gente tem no capítulo 3, Pedro orientando os maridos e as esposas. Ele diz, as esposas devem ser sábias, respeitosas, com beleza interior. Os maridos devem tratar as esposas com honra, como co-herdeiras da graça da vida. E depois ele chama todos a harmonia, a compaixão e a humildade. Ele diz que mesmo se sofremos por fazer o bem, nós estamos sendo ali bem-aventurados por isso. E afirma, é melhor sofrer por fazer o bem do que fazer o mal. Lembra ainda que Cristo morreu uma vez por todos, pelos nossos pecados, tanto pelo justo quanto pelo injusto, para nos levar até Deus. E menciona Noé como uma figura de batismo, que agora salva, não mais pela água, mas pela consciência limpa diante de Deus. Falei, esse batismo aí é a resposta de uma boa consciência por meio da ressurreição de Jesus, que subiu até o céu e está sentado à direita de Deus, com anjos, autoridade e poderes, tudo debaixo dele. Depois a gente tem no capítulo 4, Pedro diz que quem sofreu no corpo já rompeu com o pecado. Então, ele fala, viva não mais para os desejos humanos, mas para a vontade de Deus. E fala que os pagãos acham estranho ali quando você não vive mais como antes. Eles falam, ele está mudado, Mas terão que prestar contas a Deus. Chama o povo ainda à sobriedade, à oração, ao amor, à hospitalidade. E diz que cada um deve usar o dom que recebeu para servir, com bons despenseiros de graça. E prepara o povo para o sofrimento. Fala, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Se sofre como cristão, glorifique a Deus, porque o julgamento começa pela casa de Deus. E diz ainda, comete pecado quem sabe fazer o bem e não faz. Por fim, a gente tem o capítulo 5, onde ele fala aos líderes, fala, pastoreiem com disposição, não por ganância. E aos jovens ele fala, sejam submissos e humildes. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E depois diz, lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida de vocês. E ainda alerta, o diabo está andando ao redor, como um leão procurando a quem ele possa devorar. Resistam na fé, fiquem firmes, e termina com a promessa que depois de um pouco de sofrimento, Deus os restauraria, confirmaria, fortaleceria e colocaria sobre eles firmes alicerces. Lembrando ainda que quem salva uma alma da morte cobre uma multidão de pecados e muitos pecados lhes são perdoados. Duas coisas para guardar desse livro. Número 1, sofrer por causa de Cristo não é fracasso, é parte do chamado. A glória vem depois do fogo. E 2, o nosso papel é viver com santidade, humildade e fé, confiando que Deus cuida, restaura e recompensa. Por fim, vamos levantar um clamor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero orar pela prosperidade, Senhor. Eu declaro prosperidade, Pai, sobre cada um aqui agora, Pai. Oh Deus, traz para eles os recursos, Pai, para que possam, Pai, ter cada vez mais tempo livre, que possam ainda te buscar, te colocar em primeiro lugar, Pai. Que o dinheiro não venha nos dominar, mas que possamos dominar sobre ele. Eu oro pela fé também, pela saúde, por todas as bênçãos que vêm do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amanhã seguimos com a segunda carta de Pedro, capítulos 1 ao 3. Que Deus te abençoe.